Olá, crianças, tudo bem? Terceiro ano? Espero que vocês estejam muito bem. A aula de hoje é de português e eu vou estar explicando para vocês a linguagem verbal e não verbal. Nós, seres humanos, nos comunicamos por meio da linguagem verbal e não verbal. Você sabe a diferença entre as duas? Para conversar com alguém, eu preciso ouvir, entender o que foi dito e elaborar a resposta e responder. Quando eu leio uma carta ou um livro, eu preciso conhecer as letras, as palavras. Mais do que isso, eu preciso interpretar o que eu estou lendo. Quando escrevo algo, também eu preciso organizar as minhas ideias e me fazer entender por meio da escrita, ok? Todos esses são formas de comunicação verbal. Por isso, eu trouxe algumas imagens para vocês entenderem melhor. Quando eu pego o meu celular e abro a minha câmera, isso é um dos ícones que a gente tem como uma comunicação não verbal. Quando eu paro num semáforo de trânsito, estou ali dirigindo, paro e de repente o sinal fica verde para mim. Isso é sinal que é o quê? Que eu posso seguir em frente. O sinal de amarelo é de atenção. E o sinal de vermelho, quando é vermelho, é pare. E quando eu tenho um E cortado, que é o outro sinal de trânsito, isso significa que é uma comunicação também não verbal, porque é um sinal do quê? Que é proibido estacionar. E também, eu aposto que você tem um amigo com a qual você não precisa falar uma palavra, porque vocês conseguem se comunicar somente por olhares. Esses são os exemplos de comunicação verbal, não verbal. Então, resumindo, a linguagem verbal, é a comunicação verbal, é aquela que nos utilizamos através de palavras, correto? Então, também, eu vou mostrar algo aqui para vocês bem legal. Que, para que a gente possa se comunicar, ou seja, comunicamos por meio da fala e da escrita. A linguagem não verbal acontece quando nós usamos símbolos, ícones de desenhos, gestos, olhares e o nosso som sonoro. Eu trouxe aqui para vocês entenderem a questão do som sonoro, que seria essa buzininha. E também existe a linguagem mista, as que nós utilizamos por forma de comunicação, como, por exemplo, as histórias em quadrinhos, ou até mesmo esse vídeo que a gente está fazendo. Então, criança, como eu estava dizendo para vocês, a professora está disponibilizando para vocês uma tirinha da Bruxinha Atrapalhada, de Eva Furnari. Eu vou dar um tempinho para vocês entenderem que tipo de mensagem ela está nos transmitindo. Vocês observaram? Então, essa é uma linguagem não verbal. Ela nos traz a linguagem de um desenho, sem legendas, mas conseguimos compreender o que ela está querendo nos contar. Ela nos conta que transformou um pássaro em um chapéu, mas com o chapéu era um pássaro, ele voou. Vocês entenderam? Agora, a professora trouxe também uma outra atividade para vocês realizarem em casa com o papai e a mamãe, que essa daqui é a comunicação não verbal. Vocês vão fazer em casa e depois vão me mostrar o que realmente ela está dizendo aqui para nós, que tipo de mensagem ela está nos transmitindo. Então, lembra quando a professora comentou que existe outro tipo de linguagem? Essa daqui é uma linguagem de produção de texto, que é a comunicação verbal. Essa é uma historinha que vocês irão elaborar com os pais de vocês em casa. É uma atividade que vocês irão fazer, ok? Agora, eu vou passar para vocês a história da Chapeuzinho Amarelo. O Arque Chapeuzinho Amarelo.
Era Chapeuzinho Amarelo. Amarela de medo, tinha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Nunca brincava, mas de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca, para ela, era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não se ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo do pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era do medo do lobo, do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo e do medo e de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia tomou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei e princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo, do medo e do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco do medo daquele lobo. Depois acabou o medo e lá ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que nem e sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirado o medo é um arrebedo de medo. E feito um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado. Eu sou um lobo! E ele gritou, sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou, sou um lobo! E Chapeuzinho deu risada. E ele berrou, eu sou um lobo! A Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, ela então gritou bem forte, aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 bolo, 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 bolo. Ai. Aí Chapeuzinho encheu e disse, para assim, agora.
já, de jeito que você tá, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava. Já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela de tudo inteirinho. Lobo, lobo, bolo. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jardineiro, com a sobrinha da madrinha e com o neto do sapateiro. Mesmo quando estava sozinha, inventava uma brincadeira e transformou um companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o rai, barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo bodiá. Ah! Chapeuzinho amarelo, ogandrá, jacoru, boratu e pão, pichopá. Tenha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho já não ria. Essa é a história da Chapeuzinho Amarelo. Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que é a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Até a próxima!